E o Prajnaparamita Sutra, de 8.000 linhas, vai dizer: embora eu devesse deixar de lado os conflitos com todos os seres sencientes, ainda assim eu me envolvo. Se eu retrucar no mesmo tom em que me falam, isso é uma perda para mim, não um ganho. Né? Muito o contrário do que a nossa cultura, a nossa sociedade estimula. Né? Aquela coisa de que se me atacar, eu vou atacar na mesma medida. Né? O olho por olho, dente por dente. E aqui não. Se eu retrucar no mesmo tom em que me falam, isso é uma perda para mim, não um ganho, porque eu fui alvo de uma ação negativa e agora eu vou praticar mais uma ação negativa, né? Eu estou me enrolando ainda mais com o meu karma. Eu deveria ser uma ponte para todos os seres sencientes. Mas em vez disso, eu digo o mesmo para você, né? Que você receba esse mesmo mal em dobro ou na mesma medida. Ou uso palavras agressivas. Eu não deveria falar assim. Em brigas e conflitos, eu deveria ser como um objeto inanimado, ou tão mudo quanto uma ovelha. Quando ouço as palavras malditas, indesejadas de outros, a minha mente não deve se apegar à raiva. Não é apropriado, não é adequado para mim que eu pense nos defeitos dos outros, ou acredite que eu deveria ouvir falar sobre os efeitos dos outros. Então, não se engajar na fofoca, né, naquela maledicência aqui. Aquela fofoca com a intenção de realmente causar danos, né, com a intenção de causar calúnia em relação aos outros. E, ao mesmo tempo, também não usar palavras. Essa questão da palavra agressiva, é claro que muitas vezes a gente pode não falar num tom agressivo, mas quem ouve acha que foi agressivo. Aí é um problema de quem ouviu. Aqui a questão da fala agressiva, das ações não virtuosas, é se há uma intenção por trás. Né? A intenção aqui é a chave, quando a gente fala dessas questões. Então, é realmente falar de forma agressiva com o intuito de agredir alguém. É diferente de uma pessoa que ela pode simplesmente ter uma personalidade mais, né, mais direta, né? Aquela personalidade que ela vai direto ao ponto. Isso, às vezes, pode ser interpretado por agressividade, pode ser interpretado por um excesso de sinceridade, mas não há uma intenção ruim naquela pessoa. Ela está falando aquilo com um bom intuito, ela está falando aquilo com um senso de compaixão, com um senso para querer ajudar. Então, é diferente de uma fala abusiva, em que realmente você quer controlar o outro e você quer causar dano ao outro, você quer que o outro sofra. Então, a gente tem que ter esse discernimento aqui para achar que quando os sutras falam que a gente tem que ter uma fala agradável, mas não é que todo mundo vai ter que ter a mesma personalidade, falar no mesmo tom. Então, mas a questão é qual é a intenção que está por trás dessa fala, qual é a intenção que está por trás de se envolver ou de causar determinados conflitos. E claro que tem questões que devem ser denunciadas, né? Aqui está falando daqueles casos em que você tem companheiros de uma sanga, de um grupo, e aí fica se envolvendo em fofoquinha, em picuinha boba, né? E isso vai desgastando aquela relação, vai falando mal, e aí tem a ver com a competitividade também, etc. Mas é claro, se há algo grave acontecendo, se há algum tipo de, sei lá, abuso grave acontecendo, se algum guru está cometendo alguma coisa, um monge está tendo uma atitude inadequada, criminosa, é óbvio que isso deve ser denunciado, né? Isso deve ser exposto e deve ser denunciado e as ações devem ser tomadas, as ações cabíveis. Mas, mas então tem que ter esse discernimento e saber separar aqui as coisas. Por quê? Porque não se deve, não devo perturbar a aspiração pela qual farei os seres sencientes felizes com todas as formas de felicidade e assistência. Então, eu não devo ficar me metendo em picuinha boba exatamente para que eu não acabe perdendo foco, né? Perdendo o foco do voto do Bodhisattva, da aspiração do Mahayana, que é auxiliar os outros seres, que é servir aos outros seres, a fim de libertá-los e ajudá-los a despertar totalmente para o mais elevado e genuíno completo despertar, mas tenho pensamentos maliciosos para com eles, né? Eu tenho pensamentos ruins, eu penso pior dessas pessoas. Eu desejo mal para eles, né? A malícia aqui é sempre nesse sentido. É uma daquelas 10 ações não virtuosas, é a ação não virtuosa da mente, e que tem muito a ver com essa ideia de desejar o mal. Então, eu tenho pensamentos maliciosos para com eles.
Não devo ter maldade, nem mesmo com aqueles que me criam problemas graves, nem me confundir ou misturar com eles. Então, de novo, aquele ponto que eu tinha tocado antes, né? Eu não vou desejar que aquela pessoa receba esse mesmo mal, nem em dobro, nem na mesma medida, mas eu também não vou me confundir e não vou me misturar com eles. Né? Não se misturar com a natureza daquilo que é infantil, ou se misturar com a natureza daquilo que é sombrio, por exemplo, né? Em casos mais graves. Simplesmente se afasta. Não devo ter a maldade, nem mesmo com aqueles que me criam problemas graves, nem me confundir ou misturar com eles. Em vez disso, devo fazer o seguinte: devo agir com coragem, com uma firme bravura. Não devo me agitar, mesmo quando minha vida está em perigo. Nunca deveria exigir uma afeição mal-humorada. Esse é o pensamento que uma pessoa deve cultivar. Então, tentar ter esse senso de contentamento, mesmo em meio aos vários testes da vida, aos vários conflitos, etc., ataques que podem que a pessoa pode sofrer e tudo mais, mas ainda assim ter esse senso de contentamento e a coragem de seguir em frente, a coragem de seguir no caminho espiritual, sabendo que esse caminho é um reto caminho, que esse caminho é o caminho. Logo, se a pessoa for bem-sucedida nesse caminho, todos esses conflitos cessarão, porque são conflitos do samsara, são conflitos relacionados a esse estado samsárico em que nós estamos. Se a gente supera isso, os conflitos estão superados. O Dharma é o antídoto para tudo isso. Então, por isso, é necessário ter paciência para perseverar na senda, para perseverar na busca.